Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre lições da nossa abençoada doutrina espírita. E a cada dia, um tema diferente. E o tema de hoje é sobre uma oração, né? A oração do Pai Nosso. Eu sei que eu já fiz um outro vídeo, né, falando sobre o Pai Nosso do livro Fonte Viva, mas hoje eu vou tentar passar um pouquinho e aprender um pouquinho mais também sobre a oração do Pai Nosso. Nós prestamos atenção quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, quando nós estamos orando, rezando, né? Ou nós falamos decorado. Nós já paramos e prestamos atenção em cada frase dessa prece? Não? Então vamos lá estudar um pouquinho sobre ela, que olha, é espetacular. Então ela começa assim, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E diz o seguinte: Pai é Deus, nosso, né? O nosso Pai maior, né? Deus, o nosso Criador, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aqui, a prece, ela deve ser, por isso que o vosso nome seja santificado, porque é o nosso Pai, é o nosso Criador, né? A prece, ela deve ser coletiva, então nós temos que envolver dentro dessa prece o bem-estar de todos os nossos semelhantes. E aqui o céu, ele não é um lugar específico, ele é um estado de elevação moral, um estado de elevação espiritual, né? É o universo infinito, são os mundos habitados, é a perfeição divina. Então, nós, né, entendemos, a gente fala o céu, então a gente imagina um lugar, né, mais alto, mas não é um local em si, né? É o nosso estado. É a nossa evolução moral. Então, quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos nos aproximar do Pai, tá? A segunda frase, é a seguinte: venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade, meus amores, é sempre a vontade de Deus. A nossa vontade, ela deve estar em acordo com as leis divinas. Devemos trilhar o caminho reto. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossos sentimentos devem sempre, né, ser os melhores, pois esse é o desejo do Pai maior. Então, quando fala assim, seja feita a vossa vontade, é a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós, como espíritos, seus filhos, criados por Ele, né, simples e ignorantes, nos tornemos espíritos perfeitos, puros e um dia divinos ou celestes, onde estaremos, né, evoluídos moralmente. E não é porque, né, quando chegarmos lá, né, nessa evolução, nós vamos continuar estudando, continuar praticando, porque Deus é um só e nós temos ainda um bom caminho pela frente, né? Então, essa seria a vontade de Deus, né? Assim na terra como no céu. Então, logicamente, né, nós já sabemos que o céu, como vimos anteriormente, é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, né? Então, a vontade de Deus, ela deve prevalecer aqui na terra como do outro lado, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão aqui representa o alimento do corpo, o trabalho, o estudo, o lar, enfim, tudo aquilo que necessitamos para a nossa manutenção material. Mas o pão principal, né, que Jesus aqui fala, é a força, o equilíbrio,
a serenidade. São todas as ferramentas espirituais, né, que Deus nos dá para que possamos utilizá-las nas nossas dificuldades do dia a dia. É a presença de Deus em todos os lugares, nos envolvendo em bênçãos, né, não nos permitindo sucumbir em nossos infortúnios. É o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, quando a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós precisamos sim do pão material, mas sem o nosso pão espiritual, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, que é crescer, progredir e evoluir espiritualmente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O papel aqui está confuso. Perdão. Como é difícil perdoarmos. Mas Deus, Pai amantíssimo, perdoa todos os seus filhos. Deus não julga seus filhos, somente os perdoa. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Mas será que nossa própria consciência é parâmetro para julgarmos o nosso próximo e vice-versa? Por isso Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. E aí, né, é onde entra o perdão. O perdão é libertação. As leis de Deus manifestam-se através de nossa consciência. E para que nossa consciência se liberte, precisamos aprender a nos perdoar e automaticamente perdoar o nosso próximo. Então, aqui quando ele fala, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o Pai sempre nos perdoa. Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, no seu amor universal, Ele sempre nos perdoa. Quem não nos perdoa somos nós próprios. Porque é difícil quando nós fazemos alguma coisa ou quando nós nos perdoarmos dependendo daquilo que fizemos. Né? Mas o mais difícil é quando a gente fala, perdoar aos nossos devedores. Antes de perdoar os devedores, nós temos que nos perdoarmos. Sem o nosso auto-perdão, a gente não consegue perdoar o próximo. Mas, Cláudia, se ele fez alguma coisa para mim, eu tenho que perdoar a mim antes de perdoar ele? Sim, nós temos que nos perdoar pelo seguinte, aquele sentimento que fica de raiva, de rancor, muitas vezes, eu acho essa palavra muito pesada, de ódio é mais pesada ainda, né? Aquele sentimento de não aceitar mais, de não, né? Essas coisas vão nos consumindo. Então, enquanto a gente não perdoar, a gente não consegue se libertar, porque o perdão é libertação. Perdoar não é, eu não vou mais comentar sobre isso, eu não vou mais falar sobre isso. Você continua sentindo, aquilo continua te machucando, aquilo continua te prejudicando. Então, né, não se perdoou e não vai conseguir perdoar o próximo. Quando aquilo que nos foi feito não mais nos incomodar, não mais nos afetar, né, quando não mais nos machucar, que a gente conseguir falar sem que aquilo interfira nos nossos sentimentos, isso significa perdão, que nós perdoamos. Aí vai ficar muito mais fácil de perdoar o nosso próximo, aos nossos devedores, porque também somos devedores, não são só eles, né? E essa frase ensina, né, explica muito bem. Deus nunca nos julga. Pai maior nunca nos julga, porque Ele sabe que somos ainda espíritos imperfeitos.
Então, nós não temos o direito, se o nosso Pai, o nosso Criador, não nos julga, nós não temos o direito de julgar o nosso próximo. Porque se ele errou numa coisa, nós erramos em outra. Tá? Nós estamos aqui ainda aprendendo muito. Nós estamos aqui ainda, né, numa escola, ainda somos aprendizes, ainda somos pequenininhos, tá? Tô falando pequenininho, assim, vamos falar, vai em tamanho, vamos por assim dizer, né, perante tudo que nós temos ainda que aprender pela frente. Então, não temos o porquê julgar. Quando nós não julgamos, nós também não seremos julgados. Ele errou, nós erramos, vamos tentar não errar mais e vamos orar para que o nosso próximo também não erre mais. Tá? Aí, a outra frase aqui é: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As tentações são as provas às quais devemos nos submeter para resgatarmos erros do passado e também do presente. Mas, perante essas provas, não podemos permitir que a gente cometa os mesmos erros, né? Mas nós temos que superar esses erros. Então, nós pedimos a Deus que tenhamos a determinação de sermos mais fortes para conseguirmos progredir sem fraquejarmos. E nesses momentos de provas, também rogamos a Deus que, através de nossos esforços nesses momentos conturbados, que os maus espíritos mantenham-se afastados e que tenhamos junto de nós espíritos amigos para resistirmos às tentações. Então, quando nós falamos, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, é que a gente consiga, através de tudo que nós nos comprometemos, né, antes de reencarnarmos, aos nossos compromissos espirituais. Olha, eu pretendo passar por essa prova, por essa expiação, por causa disso, assim, né? Que nós não fraquejemos perante essas provas, que a gente tenha fortalecimento, que a gente tenha o equilíbrio, né? A serenidade, a determinação, a força de passarmos por essas provas e por essas expiações, as quais pedimos antes de reencarnar e Deus assim nos permitiu. Então, quando a gente fala, né, não nos deixeis cair em tentações, não é para que a gente não passe pelas dificuldades as quais pedimos, é para que nós não fraquejemos, né, não deixemos de correr atrás daquilo que nós nos comprometemos, né? Peraí que eu já me perdi aqui, né? Ah, meu Deus, né? Mas livrai-nos do mal e que durante, né, a nossa trajetória conseguirmos, né, passar pelas provas, pelas expiações, que nós estejamos protegidos desses maus espíritos que no fundo nem são maus, são desorientados, são perturbados, são perdidos, estão tão longe ainda do amor do Pai, né, dos ensinamentos do Cristo. Então, nós já temos uma dificuldade em passarmos pelas nossas provas, pelas nossas expiações, de resgatarmos erros do passado e também do presente. Então, a gente pede a Deus que esses espíritos, perante essas dificuldades, que eles não fiquem perto de nós, que eles também vão cuidar das coisas, das provas e expiações deles, que também são muitas, né? Não somos só nós que temos tantas provas e expiações, eles também têm. E que se aproximem de nós os irmãos de luz, os nossos anjos da guarda, mentores, orientadores, como queiram chamar, mas que a espiritualidade do bem se aproxime, para que a gente não caia
em tentação de falharmos perante os nossos comprometimentos espirituais, né? E que esses espíritos ainda tão perdidos, né, não se aproximem no momento que nós estamos seguindo o nosso caminho pela porta estreita. E o final, que assim seja, é a nossa súplica ao Pai Maior, que nossos desejos se cumpram sempre de acordo com as leis de Deus e as nossas necessidades e merecimentos, para que nos tornemos espíritos e pessoas melhores. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso e que terminamos com que assim seja, é que nós estamos pedindo, né, de todo o coração, né, com toda a nossa fé, que a gente consiga, sempre de acordo com as nossas necessidades e merecimentos, para o nosso progresso, crescimento, evolução moral e espiritual. Então, que a gente consiga passar por tudo. É o pedido, é a súplica, é quando rogamos a Deus que a gente consiga cumprir com aquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnarmos. Então, agora, quando nós formos fazer a oração do Pai Nosso, a gente vai com certeza fazer diferente, porque a cada frase dita, ela não vai ser mais só falada, eu decorei, a gente acaba, né, decorando e acaba falando, não. A cada frase dita, nós vamos compreender o que aquela frase está nos passando, está nos ensinando. E essa, né, é a oração, acho que mais perfeita mesmo, a oração que veio do Cristo. Então, a partir de hoje, quando formos orar ou rezar um Pai Nosso, vamos prestar atenção e vamos, né, refletir automaticamente sobre as frases dessa prece confortadora, consoladora, abençoada, maravilhosa. Certo, meus queridos? Depois me contem, né, como é que é fazer o Pai Nosso, entendendo um pouquinho mais de cada frase dessa oração. E já que estamos falando do Pai Nosso, é com ele, né, com essa prece, que nós vamos terminar o nosso Momentos com SEAC de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ela fica, quando nós entendemos, ela se torna mais forte, ela se torna mais confortadora, mais consoladora, mais inspiradora, certo? E esse era o nosso tema de hoje. E vamos aos nossos recadinhos. Já estamos em julho, então já temos o calendário, né, dos nossos eventos, das nossas palestras lá do SEAC. Entre nas redes sociais, né, para acompanhar e ficarem, né, a par de tudo que acontece na nossa casa. Nossas canecas maravilhosas estão à venda lá na nossa casa, lá no SEAC, mas se quiserem encomendar, né, podem fazê-lo pelo Facebook ou pelo Instagram. Podem ficar sossegados que elas chegarão bonitinhas, né, e direitinho. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Curtir ajuda demais, compartilhar também, e comentar é um retorno para nós muito, muito importante, tá?
para que saibamos como é que nós estamos, como é que o SEAC, né, através de nós, está chegando até vocês. Nos sigam nas redes sociais, não se esqueçam de ativar os sininhos para novas notificações, né, de novos vídeos, certo? Muito obrigada por mais esse momento juntos. Gratidão pelo tempo, pela disponibilidade e pelo retorno dessa energia, dessa troca de energia, né, que é muito boa. Deus e Jesus no comando sempre. Fiquem em paz e até o nosso próximo Momentos com SEAC. Tchau, meus queridos. Até!